Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Dando continuação aqui na leitura do livro, da Mística Cidade de Deus. Continuando aqui no capítulo 6. Dúvida que apresentei ao Senhor sobre a doutrina destes capítulos e a solução dela. Finalidades da encarnação. Sobre as inteligências e doutrina dos capítulos anteriores, surgiu-me a seguinte dúvida, ocasionada pelo que muitas vezes tenho ouvido de pessoas doutas e é disputado nas escolas, se a causa e motivo principal para que o Verbo Divino se humanasse foi constituí-lo cabeça e primogênito de todas as criaturas, e por meio da união hipostática com a natureza humana, comunicar seus atributos e perfeições no modo conveniente, por graça e glória aos predestinados. O assumir carne passível e morrer pelo homem foi decretado e fim secundário. Sendo assim verdade, porque na Santa Igreja há tantas opiniões diferentes sobre isso, sendo a mais comum que o Verbo Eterno desceu do céu, principalmente para remir os homens, por meio de sua santíssima paixão e morte. Glória de Deus e redenção do homem. Humildemente propus esta dúvida ao Senhor, que se dignou responder. Deu-me inteligência e muito vasta, na qual conheci muitos mistérios que não poderei explicar inteiramente, porquanto suas palavras significam muito mais do que o som transmite. Disse-me, esposa e pomba minha, ouve. Como teu pai e mestre, quero responder a tua dúvida e instruir tua ignorância. Adverte que o principal e legítimo fim do decreto de comunicar minha divindade à pessoa do Verbo, unida hipostaticamente à natureza humana, foi a glória que desta comunicação resultaria para meu nome e para as criaturas capazes da que eu lhes quis dar. Este decreto seria infalivelmente executado na encarnação, ainda que o primeiro homem não tivesse pecado. Decreto expresso e incondicional na substância. Por ele deveria cumprir-se minha vontade de, em primeiro lugar, comunicar minha alma e a humanidade do Verbo encarnado. Assim era conveniente a minha equidade e a retidão de minhas obras. Ainda que isso foi posterior na execução, na intenção foi anterior. Se tardei em enviar meu unigênito ao mundo, foi porque desejei preparar-lhe um grupo escolhido e santo de justos, que não obstante o pecado original comum a todos, seriam como rosas entre os espinhos dos outros pecadores. Em consequência da queda do gênero humano,
é que determinei com decreto expresso que o Verbo viesse em forma passível e mortal para redimir o povo de quem era a cabeça. Deste modo, mais se manifestaria meu amor infinito pelos homens, e seria prestada devida satisfação à minha equidade e justiça. Se aquele que pecou era homem, e o primeiro não existir, o Redentor devia ser homem, e o primeiro na dignidade. Coríntios 15, 21. Nisto, conheceriam os homens a gravidade do pecado, e o amor de todos teria um único objeto, pois um só e o mesmo é seu Criador, Redentor e Juiz. Quis também obrigá-los a esta gratidão e amor, não punindo os mortais, como os anjos apostatas, que castiguei sem apelação. Ao homem perdoei, esperei e lhe dei oportuno remédio, executando o rigor de minha justiça em meu unigênito Filho. Romanos 8,32. E passando ao homem a piedade de minha grande misericórdia. A encarnação, se não existisse pecado. Para melhor entenderes a resposta de tua dúvida, deves advertir que, visto em meus decretos não haver sucessão de tempo, nem eu dele necessitar para entender e agir, os que dizem que o Verbo se encarnou para redimir o mundo não erram. E os que dizem que se encarnaria mesmo que o homem não pecasse também acertam, desde que o entendam de acordo com a verdade. Se Adão não pecara, o Verbo desceria do céu na forma conveniente àquele estado de inocência. Como pecou, houve aquele segundo decreto para descer passível e reparar o pecado. Desejas saber como se executaria o mistério da encarnação, caso o homem conservasse seu estado de inocência? Sua forma humana na substância seria a mesma, mas com o dom da impassibilidade e imortalidade, como esteve meu unigênito depois que ressuscitou, até subir aos céus. Viveria e conversaria com os homens, seus mistérios seriam conhecidos por todos. Muitas vezes lhe revelaria sua glória, como uma vez em sua vida mortal a revelou diante de 3 apóstolos, Mateus 17:1 apenas. Naquele estado de inocência, todos o veriam com grande glória, alegra-se-iam na sua convivência, não oferecendo impedimentos às suas divinas influências, já que seriam sem pecado. Tudo isto, porém, foi impedido e frustrado pela culpa, e por causa dela o Verbo veio passível e mortal. As diversas opiniões em minha igreja sobre estes e outros mistérios tiveram origem no fato de a mestres diversos eu manifestar a luz de diferentes mistérios. Os mortais não são capazes de receber a luz total, e enquanto são viadores, não seria conveniente dar a um deles a ciência de todas as coisas, mesmo quando compreensores recebem-na parcialmente, e lhes dou em proporção ao estado e merecimento de cada um, e como convém a minha providência distribuí-la. A plenitude da ciência só foi devida à humanidade de meu unigênito e à sua mãe, respectivamente. Os demais mortais nunca a recebem toda, nem tão clara que possam estar seguros de tudo. Por isso, adquirem-na com trabalho e estudo. Ainda que minhas escrituras contenham muitas verdades reveladas, deixe-os frequentemente em sua inteligência natural, apesar de que noutras vezes lhes dou infusa. Daqui procede que entendam os mistérios com diversidade de pareceres e encontrem diferentes explicações e sentidos nas escrituras, e cada uma adota sua opinião conforme a entende. Não obstante a intenção de muitos ser reta, e a luz da verdade, em substância, ser uma só. Entende e usam dela com diferentes julgamentos, inclinando-se cada qual pelos mestres de sua preferência. Assim originaram-se entre eles as controvérsias. A encarnação ordenada, a redenção.
O motivo de ser mais geral a opinião que o Verbo desceu do céu, principalmente para redimir o mundo, procede. Em outras causas, de ser o mistério da redenção e seus fins mais conhecidos, além de já estar realizado, e a Sagrada Escritura nele insistiu muitas vezes. O desígnio da impassibilidade, pelo contrário, não se executou, nem foi decretado absoluta e expressamente. Tudo o que se referia a esse estado, portanto, permaneceu oculto e ninguém pode vir a sabê-lo. Se eu não lhe der particular luz e revelação sobre aquela nossa intenção e amor pela natureza humana, ainda que isto poderia comover muitos mortais se o meditassem e o compreendessem. O decreto e obras da redenção de sua queda é mais forte e eficaz para movê-los e trazê-los ao conhecimento e correspondência de meu amor, finalidade de todas as minhas obras. Por esta vantagem providencio para que estes motivos e mistérios sejam mais lembrados e tratados do que aqueles outros. Além disto, numa obra pode haver dois fins, quando um deles é condicional. Se o homem não pecasse, não desceria o Verbo em forma passível, e se pecasse, seria passivo e mortal. Deste modo, em qualquer caso, não se deixaria de realizar o mistério da encarnação. Quero que os mistérios da redenção sejam conhecidos, estimados e continuamente lembrados para me agradecerem. Não obstante, quero também que os mortais reconheçam o Verbo humanado por sua cabeça e causa final de toda a criação. Foi ele, depois de minha própria benignidade, o principal motivo que tive para dar existência às criaturas. Deve ser reverenciado não somente porque redimiu a estirpe humana, mas também porque foi a causa de sua criação. Utilidade das controvérsias. Adverte, esposa minha, que eu permito muitas vezes terem os doutores e mestres diferentes opiniões. Uns dizem o verdadeiro e outros o duvidoso, seguindo cada qual seu natural engenho. Noutras ocasiões permito digam o que não é, ainda que em princípio não seja contrário à verdade obscura da fé, na qual todos os fiéis estão firmes. Em outras dizem o que julgam possível, segundo entendem. Com essa diversidade, a luz e a verdade vão sendo investigadas e os mistérios esclarecidos, porque a dúvida serve de estímulo ao entendimento para inquirir a verdade. Esta é a honesta e santa causa das controvérsias dos mestres. Tantas diligências e estudos de grandes e perfeitos doutores e sábios demonstram também que em minha igreja há ciência que forma sábios eminentes, superiores aos do mundo, e que acima de todos há um emendador de sábios. Sabedoria 7,15. Eu, que unicamente tudo sei, compreendo, peso e meço. Sabedoria 9,13. Sem poder ser medido nem compreendido. Por mais que esquadrinhem meus juízos e testemunhos, não poderão os homens compreendê-los, se eu, que sou o princípio e autor de toda sabedoria e ciência, não lhes der inteligência e luz. Jó 32,8. Sabendo isso, quero que os mortais me louvem, enalteçam e glorifiquem eternamente. As heresias. Quero também que os santos doutores, com seu honesto, santo e louvável trabalho, adquiram para si muita graça, luz e glória para a verdade, e, sendo descoberta, esclarecida, e cada vez mais se aproxime de sua fonte. Investigue com humildade os mistérios e obras de minha destra. Delas participem e gozem do pão do entendimento. Colossenses, eu acho, né? Colossenses, não sei. Eclesiástico, acho que é um desses dois. 15,3 de minhas escrituras. Usei de grande providência com os doutores e mestres. Ainda que suas opiniões e dúvidas tenham sido tão diversas e por diferentes motivos. Umas vezes são para minha honra e glória, e outras apenas para impugnar-se e contradizer-se por razões terrenas. Com esta porfia e paixão procede desigualdade. Apesar disso, tenho-os governado, dirigido e iluminado,
assistindo-os com minha proteção, de maneira que a verdade tem sido muito investigada e esclarecida. A luz para conhecer muitas de minhas perfeições e obras maravilhosas foi bastante aumentada, sendo as Santas Escrituras tão altamente interpretadas, que isto muito me tem agradado e satisfeito. O inferno, ao contrário, por esta mesma causa, enfureceu-se com incrível inveja e ainda mais nos tempos atuais. Ergueu seu trono de iniquidade, combatendo a verdade e pretendendo tragar o Jordão. Jó 40:18. Valendo-se dos homens, Mateus 13:25, por meio de heresias e falsas doutrinas. Derramou sua cisânia para obscurecer a luz da santa fé. O resto da igreja, porém, e suas verdades encontram-se em grau perfeitíssimo. É assim que para os fiéis católicos, mesmo quando seduzidos e cegos por outras misérias, se mantém a luz da verdadeira fé, mas são poucos ainda, Mateus 22:14, os que se dispõem a entender-me com total submissão e fervor. Quero também, minha esposa, que entendas. Minha providência dispõe que haja entre os mestres muitas opiniões, a fim de mais se investigarem meus testemunhos. Assim é manifestada aos homens guiadores a medula das divinas letras, mediante suas honestas diligências, estudos e trabalhos. Não obstante, seria de muito agrado e serviço para mim, que as pessoas doutas evitassem a soberba, inveja, ambição de vanglória e outras paixões e vício, daí gerados, além de toda a má semente, que resulta de tais trabalhos, quando desempenhados com viciosas intenções. Entretanto, não a arranco logo, mas não se extirpar a boa com a má semente. Tudo isso me respondeu o Altíssimo e outras muitas coisas que não posso manifestar. Seja eternamente bendita a sua grandeza, que houve por bem instruir minha ignorância e satisfazê-la tão adequada e misteriosamente sem dedignar-se com a pequenez dessa mulher, incipiente e de todo inútil. Dê-lhe graças e louvores, sem fim, todos os espíritos bem-aventurados do céu e justos da terra. Capítulo 7. Como o Altíssimo deu princípio às suas obras, criou todas as coisas materiais para o homem, e este e os anjos para constituir povo do qual o Verbo manado seria a cabeça. Deus, causa primária de todas as coisas. Causa de todas as causas foi Deus, Criador de tudo que existe. Quando e como foi de sua vontade, com o poder de seu braço, deu princípio a todas as suas maravilhosas obras ad extra. A ordem e princípio desta criação é referida por Moisés no primeiro capítulo do Gênesis. E tendo o Senhor me manifestado sua interpretação, direi aqui o conveniente para nele encontrar as origens das obras e mistérios da encarnação do Verbo e de nossa redenção. A criação. Literalmente, o capítulo 1 do Gênesis é o seguinte: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: exista a luz, e a luz existiu. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e a luz chamou dia. Neste primeiro dia, diz Moisés, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Este princípio é aquele no qual, como saindo de seu ser imutável, o poderoso Deus começou a plasmar, fora de si próprio, as criaturas. Então, estas principiaram a possuir o ser em si mesmo. E Deus começou a recrear-se em suas obras adequadamente perfeitas.
Para que a ordem fosse também perfeitíssima, antes de criar seres intelectuais e racionais, formou o céu para os anjos e homens, e a terra, onde antes os mortais seriam viadores. Tão proporcionados a seus fins e tão perfeitos são estes lugares que diz Davi, no Salmo 18:2. Os céus publicam a glória de Deus, o firmamento e a terra anunciam as obras de suas mãos. O céu, com sua formosura, manifesta a magnificência e a glória, porque nele está reservado o prêmio preparado para os santos. O firmamento da terra anuncia que deve existir criaturas e homens que a habitem, e por ela elevem-se a seu Criador. Antes de criá-los, quer o Altíssimo preparar-lhes o necessário, a existência que lhes destinara, para que de todos os modos se sentissem obrigados a obedecer e amar seu Criador e benfeitor, e através de suas obras, Romanos 1:20, conhecessem seu admirável nome e infinitas perfeições, dia e noite. Diz Moisés que a terra estava vazia, Gênesis 1:2, não referindo o mesmo do céu, porque neste Deus criou os anjos no momento que o escritor descreve. Disse Deus, faça-se a luz, e a luz foi feita. Fala não só da luz material, como também das luzes angélicas e intelectuais. Se não fez mais clara a menção dos anjos, designando-os apenas sobre esse nome, foi por causa da inclinação dos hebreus em facilmente atribuir divindade a qualquer coisa de menor apreço que os espíritos angélicos. Além disso, foi muito apropriada a metáfora da luz para representar a natureza angélica e misticamente a luz da ciência e graça com que foram iluminados em sua criação. Juntamente com o céu empíreo, criou Deus a terra, em seu centro o inferno. Naquele instante em que foi criada, ficaram no meio deste globo, por divina disposição, extensas e profundas cavernas para o inferno, limbo e purgatório. Ao mesmo tempo, no inferno foi criado o fogo material e as demais coisas que agora lhes servem de suplício aos condenados. Logo separaria o Senhor a luz das trevas, chamando a luz dia, Gênesis 1:5, e as trevas noite. Não sucedeu isto só entre a noite e os dias naturais, mas também entre os anjos bons e maus. Aos bons deu a luz eterna de sua visão, chamando-a dia eterno, e aos maus chamou noite do pecado, sendo lançados nas eternas trevas do inferno. Deste modo, podemos entender quão unidas estiveram em Deus a misericórdia e liberalidade de Criador e a retíssima justiça de Juiz. Criação dos anjos. Foram os anjos criados no céu empíreo, em graça para com ela adquirirem méritos que precedessem a recompensa da glória. Ainda que se encontravam no lugar dessa glória, não lhes fora dada a visão de Deus face a face, até que a mereceram pela graça, os que se mostraram obedientes à vontade divina. Deste modo, estes santos anjos, com os demais apóstatas, permaneceram muito pouco tempo no primeiro estado de viadores. Sua criação, estado de provação e término dele, realizaram-se em 3 estâncias ou mórulas, separadas por algum intervalo em 3 instantes. No primeiro, foram todos criados e adornados com graça e outros dons, formosíssimos e perfeitas criaturas. A esse instante, seguiu-se a mórula, na qual a todos foi apresentada e ordenada a vontade de seu Criador e lei para observarem, reconhecendo-o por Supremo Senhor, preencheriam o fim de sua criação. Nesta mórula, estância ou intervalo, travou-se entre São Miguel com seus anjos
e o dragão seguido dos seus. Aquela grande batalha descrita por São João no capítulo 12 do Apocalipse. Apocalipse 12, 7. Os bons anjos, perseverando na graça, mereceram a felicidade eterna, e os desobedientes, insurgindo-se contra Deus, mereceram o castigo que sofrem. Queda dos maus anjos, perseverança dos bons. Nessa segunda mórola, tudo poderia de ser passado muito depressa, de acordo com a natureza angélica e o poder divino. Entendi, porém, que a piedade do Altíssimo deteve-se com alguma espera, lhes mostrou o bem e o mal, a verdade e a falsidade, o justo e o injusto, sua graça e amizade, a malícia do pecado e a inimizade de Deus, o prêmio e o castigo eterno, a perdição de Lúcifer e seus seguidores, o inferno com suas penas. Viram eles todas essas coisas como são em si mesmas, com o conhecimento de sua tão superior e excelente natureza, de maneira que antes de perder a graça, viram claramente o lugar do castigo. Se não conhecerem em igual medida o prêmio da glória, tiveram dela outra notícia e a promessa expressa do Senhor, com que o Altíssimo justificou sua causa, agindo com suma equidade e retidão. Não bastando toda essa bondade e justiça, para deter Lúcifer e seus sequazes obstinados, foram punidos e precipitados ao fundo das cavernas infernais, enquanto os bons viram-se confirmados na graça e glória eterna. Aconteceu isto no terceiro instante e verificou-se que realmente nenhuma criatura fora de Deus é impecável por natureza, pois o anjo, possuindo-a tão excelente e adornada com tantos dons de ciência e graça, acabou pecando e se perdeu. Que fará a fragilidade humana se o poder divino não a defender e se ela o obrigar a desampará-la? O pecado de Lúcifer. Resta saber o que restou procurando, o que motivou o pecado de Lúcifer e seus confederados e o que lhes serviu de ocasião para desobedecer e cair. Nisto entendi que poderiam ter cometido muitos pecados, segundo o reato, ainda que não praticaram os atos de todos. Dos que com sua depravada vontade cometeram, ficaram-lhe os hábitos para todos os maus atos, aos quais induzem os outros aprovando o pecado que por si mesmos não podem praticar. Movido pelo mau afeto que então sentiu, incorreu Lúcifer em desordenadíssimo amor de si mesmo, ao se ver com maiores dons e formosura de natureza e graça que os demais anjos inferiores. Deteve-se demasiado nesse conhecimento e autocomplacência o embaraçou e enfraqueceu na gratidão que devia a Deus como a fonte única de tudo o que recebera. Continuando a admirar a própria beleza e graça, acabou por se apropriar delas, amando-as como suas. Este desordenado amor próprio não somente o fez se exaltar com o que tinha recebido de outro ser superior, mas também o levou a invejar e cobiçar outros dons e excelências alheias que não possuía. Como não as pode conseguir, concebeu mortal ódio e indignação contra Deus, que do nada o criara e contra todas as criaturas. A soberba de Lúcifer sempre cresce. Daqui se originaram sua desobediência, presunção, injustiça, infidelidade, blasfêmias e ainda uma espécie de idolatria, desejando para si a adoração e reverência devida a Deus. Blasfemou de sua divina grandeza e santidade. Faltou a fé e lealdade que devia. Pretendeu destruir todas as criaturas, presumindo que poderia tudo e muito mais. Assim sua soberba sempre cresce. Salmo 73, 23. E persiste ainda que sua arrogância seja maior que sua fortaleza. Isaías 16, 6.
Porque enquanto nesta não pode crescer no pecado, um abismo atrai outro abismo. Salmo 14:8. O primeiro anjo que pecou foi Lúcifer, como consta no capítulo 14 de Isaías, e induziu a outros segui-lo. Por isso chama-se príncipe dos demônios, não por natureza, que por ela não pode ter esse título, e sim pela culpa. Os que pecaram não foram somente de uma ordem e hierarquia, mas de todas caíram muitos. O princípio da queda de Lúcifer. Procurarei, segundo me foi mostrado, qual a honra e excelência cobiçada e invejada pela soberba de Lúcifer. Como nas obras de Deus a justiça, peso e medida, antes que os anjos pudessem inclinar-se a diferentes objetivos, determinou sua providência manifestar-lhes, imediatamente depois de sua criação, o fim para o qual os havia criado de natureza tão elevada e excelente. Receberam este conhecimento do seguinte modo: primeiro tiveram inteligência muito expressa do ser de Deus, unem substância e trina em pessoas, recebendo ordem para o adorar e reverenciar como a seu Criador, Supremo Senhor, infinito no ser e atributos. A este mandato submeteram-se e obedeceram todos, mas com alguma diferença. Os anjos bons obedeceram por amor e justiça, sujeitando-se de boa vontade, aceitando e crendo que estava além de sua capacidade, e obedecendo com alegria. Lúcifer, porém, rendeu-se por lhe parecer impossível o contrário. Não agiu com caridade perfeita, pôs reservas na vontade e dúvida na verdade falível do Senhor. Por este motivo, o preceito se lhe tornou um tanto duro e difícil, não o cumpriu com inteiro amor e justiça, e desta maneira se indispôs para nela perseverar. Ainda que essa tibieza e negligência em praticar esses primeiros atos com dificuldade não o privou da graça, daí começou sua má disposição, porque foi remisso no espírito e na virtude, cuja perfeição não preencheu como devia. A meu parecer, o efeito que esta remissão e dificuldade produziu em Lúcifer foi semelhante a que produz na alma o pecado venial deliberado. Não afirmo que ele haja nessa ocasião pecado nem venial nem mortalmente, porque cumpriu o preceito divino. Todavia, esse cumprimento foi remisso e imperfeito, mais coagido pela força da razão do que pelo amor e vontade de obedecer. Com isso se colocou no declive que dispõe à queda. Os anjos e o homem-deus. Em segundo lugar, Deus manifestou aos anjos que criaria a natureza humana e inferior a eles. Seriam criaturas racionais para amar, temer e reverenciar a Deus como a seu autor e eterno bem. A esta natureza humana favoreceria tanto que a segunda pessoa da mesma Trindade Santíssima se faria homem, elevando a natureza humana à união hipostática à pessoa divina. Aquele suposto homem e Deus deveriam os anjos reconhecer por cabeça, não só enquanto Deus, mas também enquanto homem. Deveriam reverenciá-lo e adorá-lo como seus servos inferiores em dignidade e graça. Deus-lhe inteligência da conveniência, equidade, justiça e razão que nisto havia. Portanto, aos méritos previstos daquele homem-Deus, deviam a graça que possuíam e a glória que receberiam. Para a glorificação dele haviam sido criados e seriam criadas as demais criaturas, porque a todas seria superior. Todas quantas fossem capazes de conhecer e gozar de Deus, seriam membros daquela cabeça e formariam seu povo para reconhecê-lo e reverenciá-lo. Tudo isto foi proposto e ordenado aos anjos, a atitude dos bons e dos maus anjos. A este preceito, os santos anjos, obedientes e de plena boa vontade, submeteram-se com humildade e amoroso afeto. Lúcifer, ao contrário, resistiu com soberba e inveja, induzindo os anjos que eram seus sequazes a fazerem o mesmo, como de fato fizeram, seguindo-o na desobediência ao divino mandato.
persuadiu-os o mau príncipe de que ele seria sua cabeça, e formaria um principado independente e separado de Cristo. Tanta cegueira e tão desordenado afeto pôde causar naquele anjo a inveja e soberba, que veio a se transformar na causa e contágio para tantos outros incorrerem no mesmo pecado. Os anjos e a Mãe de Deus. Aqui ocorreu a grande batalha que São João refere, no Apocalipse 12, a ver-se travada no céu. Os santos anjos obedientes, com ardente zelo para defender a glória do Altíssimo e a honra do Verbo humanado previsto, pediram licença ao Senhor para resistir e contradizer ao dragão, sendo-lhes concedida esta permissão. Entremente sucedeu outro mistério. Ao ser proposta a todos os anjos a obediência ao Verbo humanado, foi-lhes apresentado o terceiro preceito. Superior a eles existiria também uma mulher, em cujas entranhas tomaria a carne humana o unigênito do Pai. Esta mulher, rainha deles e das demais criaturas, nos dons da graça e glória se elevaria acima de todas, tanto angélicas como humanas. Os bons anjos, obedecendo a este preceito do Senhor, cresceram e se aperfeiçoaram na humildade, aceitando e louvando o poder e os arcanos do Altíssimo. Lúcifer, porém, e seus confederados, a este preceito e mistério se exaltaram mais na soberba e presunção. Com desordenado furor, apeteceu para si a excelência de ser cabeça de todo o gênero humano e das ordens angélicas. E se isto deveria realizar-se mediante a união hipostática, fosse ele a recebê-la. Revolta de Lúcifer. Quanto a permanecer inferior, a mãe do Verbo humanado e Senhora nossa, opôs-se com horrendas blasfêmias, indignando-se contra o autor de tão grandes maravilhas, e incitando os demais com estas palavras: injustos são estes preceitos injuriosos para a minha grandeza. Essa natureza que tu, Senhor, olhas com tanto amor e pretendes beneficiar tanto, eu perseguirei e destruirei, empregando nisso todo o meu poder e diligência. E a esta mulher, mãe do Verbo, derrubarei do estado em que a prometes colocar. Em minhas mãos perecerão teus projetos. Maria esmagará a cabeça de Lúcifer. Esta soberba arrogância irritou tanto o Senhor que, humilhando a Lúcifer, disse: esta mulher que não quiseste respeitar, te esmagará a cabeça. Gênesis 3,15. E por ela serás vencido e aniquilado. E se por tua soberba entrar a morte no mundo, Sabedoria 2,24, pela humildade desta mulher entrará a vida e a salvação dos mortais. Luz da natureza e semelhança desses dois, Cristo e Maria, gozarão do prêmio e coroa que tu e teus seguidores perderam. A tudo isto replicava o dragão com indignada soberba, contradizendo o que entendia da divina vontade e de seus decretos, e ameaçando a toda a linhagem humana. Conheceram os bons anjos a justa indignação do Altíssimo contra Lúcifer e dos demais apóstatas, e puseram-se a pelejar contra eles com as armas do entendimento, razão e verdade. Maria, representante da natureza humana pura. Aqui operou o Altíssimo outro maravilhoso mistério. Havendo manifestado por inteligência a todos os anjos o grande mistério da união hipostática, mostrou-lhes a Virgem Santíssima no sinal ou imagem, semelhante a nossas visões imaginárias, segundo o nosso modo de entender. Deu-lhes a conhecer a natureza humana pura, representada nessa mulher perfeitíssima, em quem o braço poderoso do Altíssimo seria mais admirável que em todo o resto das criaturas, porque em superior e eminente grau nela depositava as graças e dons de sua destra. Este sinal e visão da Rainha do Céu e Mãe do Verbo humanado foi notório e claro a todos os anjos bons e maus. À sua vista, expandiram-se os bons em admiração e cânticos de louvor, e desde esse momento começaram a defender a honra do homem-deus e de sua Mãe Santíssima, armado de ardente zelo e do escudo inexpugnável daquele sinal.
O dragão e seus aliados, pelo contrário, conceberam implacável furor e sanha contra Cristo e sua Mãe Santíssima. Sucedeu então tudo o que contém o capítulo 12 do Apocalipse, cuja interpretação, segundo me foi dada, escreverei a seguir. Capítulo 8. Prossegue o assunto anterior com a explicação do capítulo 12 do Apocalipse. O texto deste capítulo do Apocalipse é o seguinte: Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, e a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estando grávida, clamava com dores de parto e sofria tormentos para dar à luz. E foi visto outro sinal no céu, era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e a precipitou na terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, logo que ela o tivesse dado à luz. E deu à luz um filho varão, que havia de reger todas as gentes com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um retiro que Deus lhe havia preparado, para aí o sustentarem durante 1260 dias. E houve no céu uma grande batalha. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão com seus anjos pelejavam contra ele. Porém estes não prevaleceram, e o seu lugar não se achou, mas no céu. E foi precipitado aquele dragão, grande dragão, aquela antiga serpente que se chama o demônio e Satanás, que seduz todo o mundo. E foi precipitado na terra, e foram precipitados com ele os seus anjos. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora foi estabelecida a salvação e a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi precipitado do céu o acusador de nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. E eles venceram-no pelo mérito do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e desprezaram as suas vidas até morrer por Cristo. Por isso, ó céus, alegrai-vos, e vós, ó que habitais neles. Ai da terra e do mar, porque o demônio desceu a vós com grande ira, sabendo que lhes resta pouco tempo para perder as almas. E o dragão, depois que se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho varão. Mas foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, a fim de voar para o deserto, ao lugar do seu retiro, onde é sustentada por um tempo, e por tempos, e por metade de um tempo, fora da presença da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água de perseguição, como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. Porém a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos outros seus filhos que guardam os mandamentos de Deus e retêm a confissão de Jesus Cristo, e parou sobre a areia do mar. O grande sinal do céu. Até aqui as palavras do evangelista falam do presente, porque então lhe era mostrada a visão do que já havia passado, e diz: Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua a seus pés, a cabeça coroada de 12 estrelas. Por vontade de Deus, este sinal apareceu verdadeiramente no céu. Foi mostrado aos anjos bons e maus, para a vista dele determinarem suas vontades, a obediência dos preceitos e divinos. Assim foi visto antes que os bons se decidissem pelo bem e os maus optassem pelo pecado. Constituiu uma como demonstração de quão admirável seria Deus na estrutura da natureza humana. Dela havia dado conhecimento aos anjos, como a revelação do mistério da união hipostática. Quis, porém, manifestá-la por novo modo em pura criatura, e na mais perfeita e santa, que depois de Cristo nosso Senhor havia de criar, Maria, sua mãe. Para os bons anjos, esse sinal também deu a certeza de que, se a desobediência dos maus anjos ofendeu a Deus, nem por isso deixaria ele de executar o decreto da criação dos homens.
O, o verbo manado e aquela mulher, sua mãe, o empenhariam infinitamente mais do que os anjos desobedientes poderiam desobrigá-lo. Foi como um arco-íris no céu, semelhante ao que aparecia nas nuvens depois do dilúvio, Gênesis 9:13, para garantir que se os homens pecassem e fossem desobedientes, como os maus anjos, não seriam castigados sem remissão. Ser-lhes-ia dado salutar remédio por meio daquele maravilhoso sinal, tal como se dissesse aos anjos: não castigarei de modo igual às criaturas que vou criar. Portanto, da natureza humana, descenderá esta mulher em cujas entranhas tomará carne meu unigênito. Ele será o restaurador de minha amizade, apaziguará minha justiça e ambos abrirão o caminho da felicidade, que a culpa houver fechado. Glorificação dos anjos fiéis. Esse testemunho disso, depois que os anjos desobedientes foram castigados, o Altíssimo, diante daquele sinal, revelou-se aos bons como desagravo e aplacado da ira que a soberba de Lúcifer lhe havia provocado. Ao nosso modo de entender, alegrava-se com a presença da Rainha do Céu representada naquela imagem, dando a entender aos santos anjos que transferiria aos homens, por meio de Cristo e sua mãe, a graça e dons que os apóstatas haviam perdido por sua rebeldia. Outro efeito produziu também aquele grande sinal nos bons anjos. Como da porfia e contenda com Lúcifer tinham ficado, a nosso modo de entender, aflitos, perturbados e entristecidos, quis o Altíssimo que se alegrassem com a visão daquele sinal. A sua glória essencial lhes foi acrescentado este gozo ocidental, merecido também pela vitória obtida contra Lúcifer. Vendo aquele cetro de clemência que lhes era mostrado em sinal de paz, conheceram logo que não se estendia a eles a lei do castigo, pois haviam obedecido à divina vontade e seus preceitos. Entenderam também, nesta visão, muitos dos mistérios e sacramentos encerrados na encarnação e a igreja militante e seus membros. Entenderam que assistiriam e ajudariam o gênero humano, guardariam os homens, defendendo-os de seus inimigos, guiando-os à eterna felicidade que eles mesmos estavam a receber pelos merecimentos do Verbo manado. Em virtude do Cristo previsto na mente divina, Deus os preservara da queda. Alegria para os bons anjos, tormento para os maus. Havendo tudo isto produzido grande alegria para os bons anjos, outro tanto causou de tormento para os maus. Foi princípio de seu castigo ver que nada tinha aproveitado com sua rebeldia e que aquela mulher os venceria, esmagando-lhes a cabeça. Gênesis 3:15. Todos estes mistérios e outros que não posso explicar, encerrou o evangelista neste capítulo, principalmente neste grande sinal, ainda que eu descreva obscuramente com enigmas até que chegasse o tempo. Maria, cheia de graça. O sol que vestia a mulher é o verdadeiro sol de justiça. Entenderam os anjos a resoluta vontade do Altíssimo em sempre assistir pela graça nesta mulher, fazer-lhe sombra e defendê-la com o seu invencível braço e proteção. Tinha debaixo dos pés a lua, significando a separação que estes dois astros fazem entre dia e noite. A noite da culpa, representada pela lua, ficava a seus pés, enquanto o sol, que é o dia da graça, havia de vesti-la toda e para sempre. Exprimia também que os minguantes da graça, aos quais pelo pecado e suas consequências todos os mortais ficaram sujeitos, estariam debaixo de seus pés. Nunca poderiam subir para tocá-la no corpo ou na alma, estabelecidos para sempre nos crescentes, acima de todos os anjos e homens. Somente ela seria livre da noite de Lúcifer e minguantes de Adão, e sempre os pisaria sem que pudessem prevalecer contra ela. Todas as culpas e inclinações do pecado original e atual, colocou-as o Senhor derrotadas a seus pés. Isto na presença de todos os anjos. Os bons a ficaram conhecendo, e os maus, ainda que não hajam compreendido todos os mistérios da visão, passaram a temer esta mulher, ainda que ela começasse a desistir. Maria possuiu toda a graça e dons que todas as criaturas.
A coroa de 12 estrelas é fácil de entender, são as virtudes que haviam de coroar esta rainha dos céus e terra. O número 12 significa as 12 tribos de Israel, que, por sua vez, representam a multidão dos eleitos e predestinados, como indica o evangelista no capítulo 7 do Apocalipse. Visto que os dons, graças e virtudes de todos os escolhidos, em grau que os ultrapassou sem medida, haviam de coroar a rainha, se lhe põe a coroa de 12 estrelas na cabeça. Maria, sacrário da Santíssima Trindade, estava grávida, Apocalipse 12:2, na presença de todos os anjos, para a alegria dos bons e castigo dos maus. Rebeldes à divina vontade e a estes mistérios, foi manifestada que a Santíssima Trindade escolhera esta maravilhosa mulher para a mãe do unigênito do Pai. Como esta dignidade de ser mãe do Verbo era a maior princípio e fundamento de todas as excelências desta grande Senhora, por isso foi mostrada aos anjos naquele sinal como receptáculo de toda a Santíssima Trindade. Pela inseparável união e existência das três pessoas divinas, mercê de sua indivisível unidade, não podem deixar de estar as três, onde está cada uma, ainda que somente a do Verbo haja assumido carne humana e dela se achar grávida daquela mulher, toda a Trindade nela se encontrava. E dando à luz, clamava. A dignidade desta rainha e este mistério deveriam a princípio ficar ocultos para Deus nascer sobre pobre, humilde e escondido. Mas depois ergueu este nascimento tão altos clamores que o primeiro eco apavorou e atordoou o rei Herodes. Obrigou os magos a abandonarem lá a pátria para vir procurá-lo. Mateus 2:3. Uns corações se perturbaram e outros se enterneceram, havendo crescido o fruto deste parto e desde que foi elevado na cruz. João 12:32. Em diante, emitiu tão grandes brados que foram ouvidos de oeste a leste e de norte a sul. Romanos 10:18. Tanto se fez ouvir a voz desta mulher ao dar ao mundo a palavra do Eterno Pai. Maria, Mãe Dolorosa, e sofria tormentos para dar à luz. Apocalipse 12:2. Estas palavras não querem dizer que daria à luz com dores, pois não era isso possível no divino parto. Significavam que foi grande dor e tormento para essa mãe ver que, enquanto homem, aquele corpinho divinizado sairia do segredo do seu seio virginal para padecer. Era destinada a satisfazer o Pai pelos pecados do mundo, pagando o que não havia de cometer. Salmo 68:5. Conhecendo tudo isto pela ciência das Escrituras, o natural amor de mãe tão perfeita por um filho divino, naturalmente lhe produziria grande sentimento, não obstante sua conformidade com a vontade do Eterno Pai. Por este tormento também se entende o que padeceria a mãe piedosíssima, prevendo o tempo em que estaria privada da presença de seu tesouro, depois que ele deixasse seu virginal tálamo. Se bem quanto a divindade o tinha concebido na alma. Quanto à humanidade santíssima, deveria ficar muito tempo separada daquele que era filho unicamente seu. Determinar o Altíssimo em isentá-la da culpa, mas não dos trabalhos e dores correspondentes à recompensa que lhe estava preparada. Deste modo foram as dores deste parto. Gênesis 3:16. Não efeitos do pecado, como nas demais descendentes de Eva, mas sim do intenso e perfeito amor desta divina mãe, a seu único e santíssimo Filho. Para os santos anjos foram estes mistérios motivo de louvor e admiração, e para os maus princípios de castigo. Castigo dos anjos rebeldes, os 7 diademas. E foi visto no céu outro sinal, Apocalipse 12:3, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu e as precipitou na terra. Depois do que fica explicado, seguiu-se o castigo de Lúcifer e seus aliados. Pelas suas blasfêmias contra aquela assinalada mulher, coube-lhes a pena de se ver
transformado de anjo formosíssimo em dragão horrendo e furibundo. Sua figura exterior apareceu sensivelmente e furioso, levantou 7 cabeças, 7 legiões ou esquadrões, às quais se agregaram todos os que seguiram no pecado. A cada um destes principados ou grupos deu um chefe, ordenando-lhes que pecassem e tomassem por sua conta incitar aos 7 pecados mortais. Comumente chamados capitais. Estes encerram os demais pecados e são como cabeças dos bandos que se levantam contra Deus: a soberba, inveja, avareza, ira, luxúria, gula, preguiça, foram 7 diademas com que Lúcifer, transformado em dragão, foi coroado. Combinou-lhe o Altíssimo esse castigo que ele mesmo atraiu para si e para seus anjos confederados, como paga de sua horrível maldade. A todos foram destinados castigos e penas correspondentes à malícia de autores dos 7 pecados capitais. Os 10 chifres. Os 10 chifres das cabeças são os triunfos da iniquidade e malícia do dragão, falsa glória e arrogante exaltação que ele se atribuiu como fruto da prática dos vícios. Com estes depravados desejos e para conseguir o alvo de seu orgulho, ofereceu aos infelizes anjos sua perversa e venenosa amizade, falsos poderes, quiméricas grandezas e recompensas. Estas promessas, cheias de bestiais arrogância e erro, foram a cauda com que o dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. Eram os anjos estrelas, e se perseverassem na graça, resplandeceriam depois como o sol com os demais anjos e justos, em perpétuas eternidades. Por merecido castigo foram precipitados até o centro da terra, o inferno, onde eternamente serão privados da luz e da alegria. A realeza de Cristo, a solidão de Maria. E o dragão, Apocalipse 12:4, pôs-se diante da mulher para lhe devorar o filho quando desse à luz. Tão destemida foi a soberba de Lúcifer, Isaías 14, do 13 ao 14, que pretendeu colocar seu trono nas alturas. Com sua arrogância falou em presença daquela assinalada mulher: esse filho que há de nascer dessa mulher é de natureza inferior à minha, e eu devorarei e o perderei. Contra ele levantarei meus sequazes, semearei doutrinas contra os ensinamentos e leis que ordenar, e lhe farei perpétua guerra e contradição. Por resposta, o Altíssimo Senhor declarou que aquela mulher teria um filho, Apocalipse 12:5, que regeria os povos com vara de ferro. Este homem acrescentou: o Senhor não será filho somente desta mulher, mas também meu, Deus e homem verdadeiro, poderoso para vencer tua soberba e esmagar tua cabeça. Será para ti e para todos os que te ouvirem e seguirem, juiz poderoso, que te dominará com vara de ferro. Salmo 2:9, destruindo todos os teus altivos e vãos pensamentos. Este filho será arrebatado ao meu trono, onde se assentará à minha destra como juiz. Por seus inimigos, por escabelo de seus pés. Salmo 109, 1, 2. Para deles triunfar, será premiado como homem justo, porque, sendo Deus, tanto fez por suas criaturas. Todos o conhecerão, dando-lhe reverência e glória. Apocalipse 5:13. Enquanto que tu, infelicíssimo, conhecerás o dia da ira do Todo-Poderoso. Esta mulher será levada à solidão no lugar por mim preparado. Apocalipse 12:6. Esta soledade, para onde fugiria a mulher, nossa rainha, consistiu no fato de ser ela a única na suma santidade e isenção de todo o pecado. Sendo mulher da comum natureza dos mortais, ultrapassou a todos e ao mesmo os anjos nos dons, na graça e nos merecimentos que com ela adquiriu. Fugiu e permaneceu solitária entre as puras criaturas, por ser única e sem igual. Foi tão afastada do pecado essa soledade, que desde sua conceição o dragão não a pôde avistar nem sequer perceber. Deste modo colocou ao Altíssimo só e única no mundo, sem contato nem sujeição à serpente,
declarando peremptoriamente desde o primeiro instante de sua existência: esta mulher será minha escolhida unicamente para mim. Desde já, a isento da jurisdição de seus inimigos, ele reserva um lugar de graça, único e altíssimo, para que ali seja alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12:6. Durante este número de dias, a Rainha do Céu estaria no estado elevadíssimo de singulares e ainda mais admiráveis benefícios interiores e espirituais. Aconteceu isso nos últimos anos de sua vida, como em seu lugar com a divina graça direi. Naquele estado foi sustentada tão divinamente que nosso entendimento é por demais limitado para compreender, sendo estes benefícios o fim para o qual se encaminhavam os demais. Da vida da Rainha do Céu, o remate e perfeição de todos eles, esses dias foram expressamente referidos pelo evangelista.